envolvendo o Banco Master ganhou um novo capítulo. Documentos revelam que o escritório de advocacia do presidenciável Flávio Bolsonaro emitiu notas fiscais que somam R$ 1,5 bilhão, né, em favor de empresas ligadas à rede de Daniel Vorcaro. O caso reforça a discussão sobre a relação entre o pré-candidato e o dono do Banco Master, que já havia financiado o filme sobre Jair Bolsonaro, né? E 2 notas de R$ 500 mil cada foram emitidas para a empresa Copenhagen Consultoria e posteriormente foram canceladas. 2 dias depois, uma terceira nota, também de R$ 500 mil, foi emitida para outra empresa ligada ao mesmo contador. Nesse caso, não há registro de cancelamento. A Copenhagen não tem site nem sede própria e está entre as empresas que mais receberam recursos do Banco Master. Segundo a reportagem publicada na coluna do Tássio Lohan, a companhia recebeu R$ 58 milhões de Daniel Vorcaro. Em nota, Flávio Bolsonaro afirma que prestou serviços à empresa de contabilidade e que a contratação com a Copenhagen não foi concluída, razão pela qual as notas foram canceladas. O senador também diz que nunca teve conhecimento de qualquer relação entre as empresas e o Banco Master e nega qualquer irregularidade. Afinal, o que essas informações mudam na crise envolvendo o Banco Master, André Chalders? Olá, Camila. Olá, ouvinte. Tudo bom? Tudo certo. Então, eu acho que é mais uma coisa para o Flávio dar explicações. Evidentemente, ele lançou uma nota, até se você me perguntar, meio atabalhoada sobre esse assunto, uma nota confusa, que não explica realmente que serviços foram esses, quais clientes são esses, né? Nem ele e nem o próprio dono, aí supostamente o dono dessas empresas, explica quais serviços foram prestados, quais donos foram prestados. Isso põe o Flávio, na minha opinião, numa situação muito incômoda e muito parecida com a do ministro Alexandre de Moraes, que é o seu grande algoz, o seu grande antagonista atualmente na vida pública brasileira, né? Então, Alexandre de Moraes, a sua esposa, a advogada Viviane Barsi de Moraes, recebeu lá aquele contrato de 139 milhões de reais com o Banco Master diretamente e não soube explicar concretamente quais foram os serviços que ela prestou a ponto de justificar todo esse valor, Camila. Ela mostrou lá, não, eu fiz o código de ética do Banco Master, um documento tosco, né, um documento com imagens de clip art, bem feio mesmo, que de forma alguma vale aquele valor todo de 139 milhões. E agora o Flávio aparece numa situação similar. A gente não sabe ainda quantas notas foram, né? A gente pegou algumas notas, o colega Tássio Lohan descobriu algumas das notas, mas a gente não sabe qual que é o valor total, né? E aí o Flávio precisa explicar quais serviços ele prestou. Se você pegar o número da OAB do senador Flávio Bolsonaro no Distrito Federal e jogar em qualquer site, Camila, de busca de peças jurídicas, você não vai achar muita coisa. Então tem um trabalho dele para uma empresa de pesquisas em Tocantins, em 2024, e foi só o que eu consegui achar numa primeira olhada, assim, né? Tem que ver qual tipo de serviço realmente o escritório prestou. Não me parece que é um escritório particularmente ativo, que você veja notícias falando o tempo inteiro o escritório fez isso, fez aquilo, atendeu esse cliente, atendeu o outro. A gente não costuma ver uma atuação de muito destaque desse escritório de advocacia do Flávio Bolsonaro. E como essas empresas são empresas com indícios de serem empresas de fachada, isso torna tudo muito pior, né? Porque, no caso da Viviane Barsi de Moraes, pelo menos o Banco Master existia, né? Tinha ali suas práticas e tal, mas é um banco que existiu durante um período. Essas empresas, ao que tudo indica, não tinham uma existência física real, assim, pelo menos a Copenhagen, né? Não confundir com a Copenhagen de chocolates do senador Flávio Bolsonaro, que ele tinha lá no Rio de Janeiro num determinado momento. Essa daí é a Copenhagen Consultoria. Então a Copenhagen Consultoria tem indício de ser empresa de fachada. Há que se perguntar o que exatamente o senador Flávio fez para uma empresa que não tinha funcionários, não tinha sede física, não tinha site, não tinha sequer conta em redes sociais. Tem que explicar agora quais serviços ele prestou.
E se ele puder, se ele tiver realmente prestado serviço, é muito simples. Basta ele vir e falar, não, fiz essa consultoria jurídica sobre esse caso, estão aqui os pareceres, estão aqui as coisas que eu entreguei e isso que justifica esse valor que eu recebi. Inclusive, você falou que tem vários indícios de que essa empresa era uma empresa de fachada. Eu lembro aqui que ela foi criada em novembro de 2024, então é uma empresa recente. Isso por si só não seria um problema, claro, né? Mas ela recebeu um capital, ela tinha um capital de apenas R$ 40. Então, juntando esses indícios, essa questão de não ter uma sede própria, isso chama a atenção, né? E na nota, o próprio Flávio Bolsonaro fala que ele não sabia da ligação da Copenhagen com o Banco Master, mas apesar disso, são elementos que causam estranheza na hora de fechar um negócio ali, né? Claro, não quero pré-julgar, obviamente, o senador, nem nada. Agora, ele realmente precisa explicar, inclusive por conta de uma coisa que o colega Tássio Lohan observou e outras pessoas observaram também. Esse contador, né, que seria o dono aí da Copenhagen e da outra empresa, ele só começa a ser dono da Copenhagen depois que o senador Flávio Bolsonaro recebe essas notas. E aí, quando o Tássio pergunta para ele fala, não, isso daí foi cancelado. Mas como é que você sabe que foi cancelado se a empresa era sua ainda? Né? Se você só se tornou dono depois da empresa, depois do cancelamento, como é que você sabia que as notas foram canceladas? Então é muito esquisita essa história toda. A explicação até o momento é muito insatisfatória, na minha opinião, Camila. Está muito mal explicado para uma pessoa que pretende ser presidente do Brasil, né? Assim, tem uma empresa com indícios de ser uma empresa de fachada, que recebeu quase 50 milhões de reais do Daniel Vorcaro, que pagou, que emitiu notas fiscais depois canceladas para você no valor de 1 milhão. E você não sabe dizer qual que é o contrato, não sabe dizer qual que é o serviço que foi prestado, né? Eu acho realmente muito esquisito. É mais uma coisa que se soma, né, ao conjunto de indícios da relação do Flávio Bolsonaro com o banqueiro Daniel Vorcaro. Então, primeiro a questão do filme Dark Horse, aí depois a foto dele com o sicário, e agora essa história que o Tássio Lohan trouxe de forma brilhante aqui no Metrópolis, sobre as notas emitidas pelo escritório de advocacia dele. Eu acho bastante curioso, assim, que toda semana agora parece que tem uma coisa do Flávio, né? Então realmente está complicado para ele. E, assim, pelo que a gente apura, também conversa ali nos bastidores com os aliados do próprio Flávio Bolsonaro, companheiros de partidos, existe um certo desgaste em relação a isso, né? Porque, como você falou, né, Chalders, isso vem sendo revelado, diversas questões vêm sendo reveladas a cada semana, parece que a gente descobre aos poucos, e isso eu escuto também muitas vezes desses aliados dele, né, de Flávio Bolsonaro, que eles vão descobrindo também algumas coisas aos poucos. Então, logo que saiu essa informação do Tássio Lohan, eu encaminhei para um aliado de Flávio, que ele disse que não sabia nem o que me dizer, que não sabe por que eles esperam sair isso, por que eles esperam vir a público para depois se explicar, por que já não se antecipa ali, trata já antecipadamente de algum ponto para evitar esse desgaste, né? Exato, né? A gestão de crise 101, assim, básico do básico da gestão de crise você tem que sentar com o seu cara e contar tudo, né, que aconteceu, tudo que tem, que não tem, para sua campanha não ser pega de surpresa o tempo inteiro, que é o que está acontecendo claramente nesse caso, né, Camilo? Então, realmente, assim, se eu fosse o coordenador de campanha do Flávio, se eu fosse o senador Rogério Marinho, eu exigiria que ele me contasse, né, para não ter mais sobressaltos, não ter mais surpresas aí nos próximos dias, porque é difícil manter uma campanha presidencial sendo surpreendido toda hora. Até a pessoa mais bolsonarista, mais flavista do mundo há de concordar que está complicado, né? Pois é, e eu lembro aqui também que isso pode acabar impactando ali naquele setor, né, naquela parte do eleitorado que é a direita não bolsonarista, né? A gente viu na última pesquisa Quest ele perdendo um pouco de apoio justamente desse eleitorado da direita não bolsonarista. Na pesquisa também, a última pesquisa, a Real Time Big Data, que saiu, também mostra um dado relacionado a isso, né? De que
a maior parte das pessoas que votam em Flávio Bolsonaro estariam dispostas a trocar de voto. Então, isso acaba sendo algo que pode pegar justamente nesse setor que não é o setor bolsonarista, aquele setor que está ali fervoroso junto com Flávio Bolsonaro e que vai continuar com ele até o final, né? Pois é, exatamente. A gente tem observado nos últimos dias, Camila, um movimento aí de pessoas dentro da direita que subiram o tom em relação ao Flávio, né? Então, eu diria que o mais recente, o mais preocupante do ponto de vista do Flávio é o Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás, que estava se mantendo num silêncio meio parcimonioso assim, a respeito